Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço transmissões para a MS Web Rádio, é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e faço as transmissões de partidas daqui do Rio de Janeiro para a equipe da MS Web Rádio, e também faço conteúdos aqui no YouTube. E o tema desse vídeo é o empate do Brasil em 1-1 diante dos Estados Unidos, no jogo que aconteceu nesta quarta-feira lá em Orlando, nos Estados Unidos. Então, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que nesse caso, quando eu postar um vídeo aqui no canal ou um short, aí você vai receber aquela notificação de conteúdo novo por aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você odeia. Não tem nenhum problema, o importante é você divulgar o meu trabalho e agradeço muito por isso, tá certo? Muito bem, então vamos falar desse empate do Brasil em 1-1 diante dos Estados Unidos. E olha, o setor defensivo do Brasil me preocupa muito antes da estreia da seleção brasileira na Copa América. Falando da equipe que entrou em campo hoje, o técnico Dorival Júnior acabou colocando a equipe que, na visão dele, será a titular. A gente imagina que com essa formação o Brasil vai estrear na Copa América no dia 24 contra a Costa Rica, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, jogo que vai acontecer no SoFi Stadium, lá em Los Angeles, na Califórnia, o primeiro jogo do Brasil na Copa América. E aí, algumas questões, né? A primeira, o Endrick não foi titular. O Endrick começou mais uma vez no banco de reservas, entrou no decorrer do segundo tempo. E assim, em relação ao Endrick, primeiro, eu até entendo a cautela do Dorival Júnior em colocar o Endrick como titular, porque ele acabou marcando 3 gols em 3 jogos seguidos, contra a Inglaterra, contra a Espanha e no outro amistoso contra o México. Eu entendo a cautela do Dorival e acho que até está na razão do Dorival ter uma cautela em colocar o Endrick, de apenas 17 anos, vai completar 18 anos daqui a pouco mais de um mês. Eu entendo a cautela dele, mas eu acho que o Endrick tem que ser titular sim na seleção brasileira, a minha opinião. E a segunda questão é em relação ao goleiro Alisson, né? Que já a gente vai falar mais um pouco dele, mas o Alisson ele foi titular no amistoso contra o México, e aí eu fiquei com aquela interrogação. Assim, o Dorival colocou uma equipe alternativa, digamos assim, um time B, no amistoso contra o México, e o Alisson foi titular naquele jogo. Então, será que o Bento pode ser titular mesmo na seleção? Mas nesse amistoso contra os Estados Unidos, o Dorival Júnior acabou colocando o Alisson como titular. E aí o Brasil entrou em campo com o Alisson no gol, Danilo na lateral direita, a dupla de zaga com Marquinhos e Beraldo, e o Wendel na lateral esquerda. Aí o meio de campo com João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, e o trio de ataque com Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Então esse foi o time titular da seleção brasileira, e a tendência é de que essa seja a equipe titular para a estreia contra a Costa Rica. Em comparação com o jogo contra o México, eu achei que o Brasil criou bem mais jogadas, e ao todo foram 25 finalizações que o Brasil teve, mas o Brasil acabou marcando só um gol. O Brasil acabou faltando um capricho nas finalizações. O Brasil também acabou
falhando naquele chamado último passe, naquele passe que poderia ocasionar um gol. Mas o Brasil também falhou nesse aspecto no amistoso contra os Estados Unidos. E um outro ponto que eu fiquei meio assim, sabe, com essa cara assim que eu fiz agora, é que em algumas jogadas os jogadores estão prendendo demais a bola. Um exemplo disso é o Vinícius Júnior, que em alguns momentos me lembrou o Neymar, quando ele jogava na seleção. O Neymar que está lesionado e muito possivelmente ele vai voltar à seleção brasileira aí para o segundo semestre, né, quando ele se recuperar da lesão que teve no ano passado no jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, quando o técnico era o Fernando Diniz, enfim. E o Neymar, quando jogava na seleção, ele tinha esse costume de ficar prendendo muito a bola. Quando tinha um companheiro livre para ele passar a bola, o Neymar não tocava em algumas ocasiões. O Vinícius Júnior, no amistoso nesta quarta-feira, por exemplo, lembrou muito o Neymar, que em algumas ocasiões o Vinícius Júnior poderia passar a bola para algum companheiro que estava livre e ele não fez isso. Um exemplo foi uma jogada que ele estava conduzindo a bola pelo meio, aí tinha o Rodrigo livre de marcação pela esquerda, muito livre, e o Vinícius Júnior acabou preferindo chutar. Foi no meio do gol a finalização. Só que a sorte é que 2, 3 minutos depois o Brasil abriu o placar. Um belíssimo passe do Rafinha, e esse passe que foi para o Rodrigo, que recebeu livre dentro da grande área e acabou acertando a finalização. 1-0 o Brasil. O Brasil que no segundo tempo depois realizou modificações, mas conseguiu também criar oportunidades, mas foi aquilo que eu falei antes, faltou caprichar no último passe, faltou acertar a pontaria, enfim, e acabou que marcou só um gol diante dos Estados Unidos. Aliás, Estados Unidos que antes desse amistoso contra o Brasil havia perdido de 5-1 para a Colômbia. E para o jogo contra o Brasil foram realizadas apenas 2 modificações. Uma no meio de campo e a outra no ataque. Então foram apenas 2 modificações. A defesa foi a mesma dos 2 jogos da seleção estadunidense. E o Brasil acabou marcando só um gol. Os Estados Unidos, na minha visão, tem um time melhor que o México. Tem mais qualidade. Aliás, os Estados Unidos que na data FIFA de março acabou derrotando o México na final da Liga das Nações da CONCACAF, inclusive. Então, e aí, agora eu vou entrar num ponto que é o ponto central desse vídeo, que está na thumbnail, que é em relação ao sistema defensivo. O sistema defensivo preocupa muito, porque se de um lado o Brasil marcou 8 gols em 4 jogos, sob o comando do técnico Dorival Júnior, por outro lado, acabou levando 6 gols nesses 4 jogos. O Brasil, mais uma vez, acabou dando espaço para a equipe adversária criar jogadas. Já deu espaços para o time dos Estados Unidos criar, principalmente no primeiro tempo, né? Nossa, o primeiro tempo, assim, teve uma finalização de longe, que a bola bateu no travessão. Os Estados Unidos tiveram muitos espaços para construir as suas jogadas, principalmente pelo lado direito de ataque dos Estados Unidos. O Timothy Weah, o atacante pela direita, deu muito trabalho para o Wendel e para o Lucas Beraldo, que aliás a gente vai falar mais um pouco à frente sobre esses 2 jogadores. E aí os Estados Unidos conseguiram abrir o placar em uma falta que não foi falta. O João Gomes deu um carrinho no Pulisic, foi na bola esse carrinho, e a arbitragem deu falta. Não foi nada no lance, enfim. Mas a arbitragem acabou marcando a falta. E aí, na cobrança da falta, o Pulisic, que é o craque do time, é o melhor jogador da seleção dos Estados Unidos, acabou abrindo o placar nessa cobrança de falta. E detalhe, a bola foi no canto direito, onde estava o Alisson.
Era uma bola defensável. O goleiro não pode levar gol em um canto onde estava. E acabou que aconteceu o gol 1-1 e terminou o jogo com esse placar. O sistema defensivo preocupa muito, como falei, está dando muitos espaços e alguns pontos que a gente tem que falar aqui. Aí a minha opinião, você pode não concordar, não tem problema, desde que você não perca a linha aqui nos comentários, tá certo? Enfim, vamos lá. Primeiro ponto, o lado esquerdo da defesa do Brasil. Com todo o respeito, todo o carinho que eu tenho com o Lucas Beraldo, mas, assim, na minha visão, neste momento, ele não pode ser titular da seleção brasileira. Ele é jovem, tem um potencial muito grande para crescer, está começando uma carreira na Europa, jogando no Paris Saint-Germain, mas neste momento ele não pode ser titular da seleção brasileira. A dupla de zaga para mim tem que ser Marquinhos com Bremer ou o Marquinhos com Gabriel Magalhães, se o Gabriel tiver condições físicas de jogar, ou então o Gabriel Magalhães e Bremer. Podem ser essas três combinações. Mas acho que o Beraldo neste momento ainda não tem aquela condição ideal para ser titular na seleção brasileira. Em breve pode ser, mas acho que nesse momento não. E o Wendel, o lateral esquerdo, ele teve uma temporada de altos e baixos no Porto. Eu não entendi porque ele foi convocado mais uma vez. Enfim, então esse lado esquerdo da defesa é uma preocupação também. Levou calor do Timothy Weah. Eu não vou nem falar o que aconteceu contra a Espanha, né? Porque o Lamine Yamal, no amistoso contra a Espanha, então, amassou os dois. Né? E a gente está falando de um jogador, Lamine Yamal, que há 10 anos eu vejo ele com potencial para ser um dos melhores jogadores do mundo, que ele tem muito talento, o Lamine Yamal. E deu um calor em cima dos dois, né? No amistoso lá em março. E hoje, no caso gravando nesta quarta-feira, esse vídeo vai ser postado na quinta, o Timothy Weah levou um calor danado para cima do Beraldo e do Wendel. Era complicado. E por fim, aí vem um ponto, né? Alisson. Como eu falei, no gol de falta dos Estados Unidos, ele estava no canto direito, a bola foi no canto direito. Um goleiro não pode levar gol de falta no canto onde ele estava, gente. Assim, não dá. E vou falar uma coisa. Eu sou um dos maiores... Eu era, melhor dizendo, um dos maiores defensores do Alisson titular na seleção brasileira. Só que agora eu estou começando a repensar isso. Porque, cara, ele tem levado uns gols. Ah, mas o Alisson fez defesas sensacionais no amistoso contra os Estados Unidos. Ok, beleza. Mas assim, cara, ele tem levado uns gols que no Liverpool ele não toma. Essa cobrança de falta, por exemplo, no Liverpool ele não levaria esse gol. Aquele gol, o segundo contra o México, ele não levaria esse gol no Liverpool. Enfim, é muito complicado, mas acho que por que não dar uma oportunidade ao Bento, na minha visão? Ah, mas o Bento levou 3 gols contra a Espanha, né? Mas aí é a questão também do sistema defensivo, que é complicado. Aí a gente vai voltar àquele tema que eu já falei muitas vezes, que a gente conta com os melhores jogadores do mundo, que atuam muito bem em suas equipes, mas que chegam na seleção não rendem nem perto do que rendem nos clubes. E aí, se a gente for partir para jogadores de linha, o Vinícius Júnior, por exemplo, não consegue render nem 30% do que rende no Real Madrid. O Rodrigo fez o gol, mas ainda não chegou ainda no nível que atuou no Real Madrid. O Bruno Guimarães no Newcastle, entre outros. Então, assim, e pode ser o caso também do Alisson na seleção brasileira. Enfim, é um tema muito, muito complicado, muito complexo, mas acho que, na minha visão, tem que começar a repensar o Alisson, sim, de titular na
na seleção. Enfim, não sei se vocês concordam, acho que a maioria que vai ver não vai concordar. Enfim, desde que não perca a linha nos comentários, está tudo certo. Então, esse setor defensivo é um ponto que o Dorival Júnior precisa ter muita atenção nesses próximos 11 dias, 10 dias de preparação, enfim, até a estreia da Copa América, que será contra a Costa Rica. O Brasil vai ter que ser muito eficiente no setor ofensivo, porque a tendência é que a Costa Rica jogue de uma forma bem fechada nesse primeiro jogo. Mas o setor defensivo é um ponto que o Dorival tem que olhar com muito carinho para melhorar. Por quê? Se ficar dando espaços assim contra a Argentina, vai perder para a Argentina de novo. Se der espaços assim contra o Uruguai, vai perder para o Uruguai de novo. E se der muitos espaços assim para a Colômbia, vai perder para a Colômbia de novo. Então, é um ponto que o Dorival Júnior precisa trabalhar muito bem. E não é nem só para a Copa América, tá? E já visando também as eliminatórias para a Copa do Mundo, que vão retornar em setembro. E o Brasil está em 6º lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Lembrando que aqui na América do Sul, 6 seleções, as 6 primeiras colocadas nas eliminatórias, vão se classificar diretamente para a Copa do Mundo, que vai acontecer daqui a 2 anos. Daí a minha visão do que aconteceu nesse amistoso contra os Estados Unidos. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eram pontos aí que eu precisava comentar. E aí, você concorda, discorda, enfim, convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá certo? Logo mais eu vou postar mais um vídeo aqui para falar o que eu vou fazer nos próximos dias por aqui. Vai ter muito conteúdo para a gente falar de Eurocopa, Copa América, principalmente os jogos da seleção brasileira. E também, claro, do Brasileirão, que não vai parar nesses meses de junho e julho, tá certo? Mas em breve, mais tarde, vou postar esse vídeo falando como é que vai ficar a programação por aqui, tá certo? Muito obrigado a você que esteve comigo até aqui. Eu volto em breve, tá certo? Beijos e abraços a todos e até a próxima.